escolas de Blumenau começam a receber nesta semana o projeto Abrigos da História. E para falar o que é esse projeto, como surgiu a ideia, o publicitário Luiz Sé está aqui com a gente. Bom dia, Luiz, obrigado pela participação. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao Jorge Tais e muito obrigado pelo convite, né? Abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco desse importante projeto para a cultura de Blumenau. O que é esse projeto Abrigos da História? Na verdade, a Fundação Cultural, agora a Secretaria de Cultura, ela sempre cria a oportunidade para fazer projetos sobre cultura. E esse meu projeto que eu participei é do Herbert Olets. E nós participamos sugerindo um material para divulgar a nossa rica cultura. Blumenau tem muitos pontos de cultura e também de turismo, né? A gente fala sempre aí dos museus, Museu da Família Colonial, tem o Museu de Hábitos e Costumes, Museu Fritz Miller, lá na Rua Itajaí, muita gente não conhece, né? Passa na frente e acaba não sabendo o que é ali, que na verdade ali o Museu do Fritz Miller é onde o próprio Fritz Miller morava, era a casa dele ali, né, que foi recuperada, e ele tem um museu muito bonito. Nós, para fazer esse trabalho, tivemos lá fotografando, colhendo informações sobre aquele museu. Tem também agora o Centro de Cultura, lá da Vila Itopava, que é uma das contempladas que nós escolhemos, por ser até fora do centro de Blumenau, para levar um pouco do nosso trabalho de cultura lá para a Vila Itopava. Então, nós escolhemos 5 pontos, começando pelo Mausoléu, né, que é hoje é a casa do Dr. Blumenau e família. Aí também passamos pelo Museu da Família Colonial, ali na Rua das Palmeiras, e o Museu Hábitos e Costumes, que é um dos mais recentes, que tem aqui, na verdade, voltado ali para Alvin Schirader, né? E o Museu Fritz Miller. E pensamos assim, como é que nós vamos levar informações para as crianças das escolas municipais e estaduais aqui, e até particulares daqui de Blumenau e região. Aí nós criamos um quebra-cabeça. Na verdade, é uma foto, né, da fachada do museu, e essa foto ela foi toda recortada. A criança destaca e depois ela pode montar novamente esse visual. E junto vai um folheto em que fala sobre aquele museu. Para não ficar só na figura, ali fala tudo sobre o museu. O mausoléu, ali que nós acabamos aprendendo que no mausoléu não é só o Dr. Blumenau, tem a família dele toda. Eu fiquei sabendo também que a bisneta do Dr. Blumenau, viva na Alemanha, ela disse que o sonho, quando ela morrer, é também se juntar aqui com a família no mausoléu de Blumenau. E nós fizemos esse material, foi aprovado na época pela Fundação Cultural e produzimos o material. E agora entra numa fase em que nós vamos passando em escolas, são 10 escolas que nós vamos visitar, são 10 apresentações em escolas de Blumenau e também a gente sempre fala assim, Blumenau e Vila Itopava, que é tudo Blumenau, mas até lá eles dizem, vou para Blumenau, de tão deslocado que é, né? Tão distante. Tão distante que é. E nós vamos fazer a apresentação e vamos levar esse quebra-cabeça com distribuição gratuita para alunos das escolas escolhidas. A intenção é que os professores também trabalham nisso em sala de aula? Exatamente. Haverá uma integração com os professores, por exemplo, para desenvolver o trabalho sobre determinados locais que vocês escolheram para divulgação? Cada apresentação que nós vamos fazer, nós vamos deixar lá os 5 modelos de quebra-cabeça, para a classe toda escolhida, né? E ali o professor pode fazer trabalho de montagem. A criança vai destacar as pecinhas, né? E depois pode fazer trabalho ali de montagem. E depois da montagem, ler. Bom, o que você montou aqui? Montei aqui o mausoléu Dr. Blumenau. Tá, agora tem o folhetinho, vamos ler aqui o que é esse mausoléu. E até incentivar, né, o que a gente vê que
nós temos tantos atrativos, né? Se a gente analisar bem, a nossa área central, ela comporta aqui 90% dos atrativos, né? Se tu pegar aqui da Rua das Palmeiras, a Igreja Evangélica Luterana, ali na entrada da Pastor Oswaldo Hess, o Museu Família Colonial, a Biblioteca Pública, a Fundação Cultural, Mausoléu, Hábitos e Costumes, na Rua Itajaí, lá com o Fritz Miller. Aí subindo nós temos o Carlos Gomes, Prefeitura, Ponte de Ferro, e se andar um pouquinho mais, nós temos aí a Ponte dos Arcos, agora toda remodelada, e também o Museu da Água, né, que fica ali no morro, e que funciona ainda, é Museu da Água, mas funciona e abastece a área central. Então, eu acho que é uma forma de incentivar escolas a fazerem visitas a esses pontos. Eu estive lá na Secretaria de Cultura, e lá eu presenciei uma escola que estava visitando o Museu da Família Colonial, que eu achei assim muito legal, a professora, a escola, reunir os alunos, ir lá e conhecer um pouco da nossa história através dos museus. Disseminar a cultura acima de tudo e o conhecimento também da história da cidade. Nós criamos, além disso tudo, uma revista toda com texto em alemão, né, porque a gente constatou assim de que o uso da língua alemã está desaparecendo com o tempo, né? O avô fala alemão, mas o neto já não fala. Então, o que acontece? O hábito de falar alemão em casa, na rua, com os amigos, tal, isso está desaparecendo. Isso é uma pena. Então, até foi uma atitude muito interessante da Secretaria do Poder Público, né? De esse ano nas escolas municipais, principalmente lá na Vila Itopava, na Eric Klabundi, lá tem, no currículo da escola, tem um ensino da língua alemã. Está voltando isso aí, para fazer com que a criança ela crie também o hábito de conversar em alemão. Que é importante. Aliás, está se fazendo várias campanhas aí para se avançar nesse sentido, porque hoje falar alemão abre muitas portas do mercado de trabalho também. Sim. Né? Não é só o conhecimento de mais uma língua, mas também a possibilidade de novas opções no mercado de trabalho. E o pessoal, principalmente de TI, procura muito. Certo, muitas vagas para quem fala alemão também, não só inglês. Não só inglês. Como aparentemente a gente pensa, né? Eu vou para TI, tem que falar inglês. Alemão também tem muitas opções aqui na cidade. Bom, e por que vocês nasceram um projeto voltado às crianças, né? Qual é a finalidade? Não, é que é o seguinte, o Vovô Chopin, na verdade, década de 80, quando nós criamos o personagem em 1979. Em 1983 eu comecei a fazer um caderno infantil, encartado no Jornal de Santa Catarina, que era distribuído no estado todo. Então, ali já tinha o nosso trabalho voltado para a criança. Aí veio o Oktoberfest, aí acabamos ajudando a desenvolver, a divulgar o Oktoberfest pelo Brasil todo, né? E em 2012 surgiu a oportunidade da gente fazer cartilhas educativas. Nós fomos convidados pelo SESCOM para fazer cartilhas ensinando a criança sobre alguns temas voltados à economia, à contabilidade. Né? Tinha o corte do bolo tributário, deve lembrar que era aqui na escadaria da igreja, né? E era feito uma vez por ano uma revista. Nós começamos falando sobre imposto, depois contribuinte, depois uma série de títulos. E nós achamos assim interessante, durante o ano, criar outros títulos também voltados à criança. Porque tu sabe que a criança recebe na escola uma cartilha dessa, ele leva para casa e envolve a família inteira. Eu sempre digo assim, a criança é a porta da família. Tu entregou para eles, leva para casa, todo mundo toma conhecimento. O pai, a mãe, o avô, o irmão mais velho, e aquilo circula ali na família. E a gente começou a fazer cartilhas durante o ano. Então nós estamos hoje com mais de 30 títulos já publicados em cartilhas voltadas para a criança. E esse material que nós fizemos sobre cultura, aí resolvemos fazer também voltado para a criança. Mas isso aí, a cartilha que nós fizemos aí sobre o aniversário de Blumenau, que tem passatempo, tem mais adulto do que criança brincando, né? Lembrança da infância, de fazer lá o caça-palavra, de ligue os pontos, né? E junto vai um texto já falando, né, nesse caso ali,
sobre a imigração alemã, né, aqui na nossa região. No ano que vem vai ser comemorado no Brasil os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Sim. Né? Então estão pensando em fazer uma grande festa e tal. E esse ano, então, nós elaboramos, falando um pouco sobre a imigração alemã aqui na nossa região. Tá certo. Porque as pessoas às vezes acham que o doutor Blumenau chegou aqui quando os alemães vieram para cá, os 17 imigrantes, mas ali muito antes, muitos anos antes, se eu não me engano foi em 34, se eu não me engano, já tinha gente que veio aqui para o sul do Brasil, Santa Catarina, através de São Pedro de Alcântara, que vieram para cá, depois veio para Blumenau. Aí o doutor Blumenau, pouco antes de 1850, conheceu essa região, acabou ganhando o espaço aqui do Vale do Itajaí. Aí é que a gente comemora, então, o aniversário de Blumenau, sendo o início em 1850. É verdade. O projeto Abrigos da História vai começar por que escola, Luiz? Eu já tenho, até trouxe anotado aqui para não esquecer. O primeiro que vai ser feito já nessa semana, dia 24, na escola Emílio Baumgarten. Na quinta-feira. Né, na quinta-feira. Então, vai ter uma apresentação às 8h30 da manhã, né? Depois outra apresentação, daí entra outro grupo, né? Às 10h30 e à tarde às 13h30 e às 15h30. Então são 4 apresentações com grupos diferentes, sendo o matutino e o vespertino. Então reúne as crianças, né? Entrega esse quebra-cabeça. Participa lá a coordenadora, professores. E faz uma brincadeirinha ali com as crianças para elas começarem a entender o que é aquilo. O que é? Explicar, falar um pouco da cultura, né? Até despertar neles o interesse de conhecer esses pontos, né? Quem sabe através disso a escola, os professores, aí criam a vontade lá de conhecer os museus que nós escolhemos 5, né? Mas na verdade são muito mais. A única coisa que eu queria aqui ressaltar é que na escola Eric Klabund, lá da Vila Itopava, estava programado para dia 29 de agosto. Mas lá é por um assunto deles lá, que é uma reunião que eles vão ter com professores e alunos, né? Foi transferido para dia 31. O horário, tudo, a escola, a mesma escola, porque a Klabund, ela é uma das escolas que tem o ensino do alemão. Bilíngue, né? Bilíngue. Português e alemão. Depois antes disso, no dia 30 de agosto, nós temos a Padre José Maurício, que daí é uma apresentação às 10 horas e uma apresentação às 13h30. Então essas são 10 apresentações, né, que a gente tem programado para levar esse material que a gente produziu, esse quebra-cabeça. E o vovô Chopin vai junto nessas apresentações? Não, o vovô Chopin não vai, porque nós estamos agora preparando para o Oktoberfest, nós mandamos refazer as máscaras. E aí nós temos... Vovô Chopin repaginado em outubro. Então, infelizmente, até o pessoal da Klabund lá pediu, né, o vovô Chopin. Eu não sei como é que nós vamos resolver isso. De repente nós vamos... Porque está lá em Gaspar, o pessoal lá que faz máscaras e bonecos, aí também faz para o Natal, faz para Páscoa, né? E ali nós estamos refazendo esse material lá. De repente a gente pega lá o material e leva o vovô Chopin. Leva junto. Lá na Klabund, já que ela pediu tanto, né? Então, quem sabe a gente... Sempre é uma atração, né, Luiz? Sim, onde que a gente vai é essa alegria toda, né? Luiz é publicitário conversando com a gente. Você falou que o vovô Chopin foi criado em 1979. São 40 e... no ano que vem... 44 anos. No ano que vem nós vamos completar 45 anos. 45 anos. Aí nós estamos já pensando, o que nós vamos fazer para comemorar, né? Essa data. Quando nós fizemos, o vovô fez 40 anos, aí nós fizemos, além de algumas participações, uma exposição. Nós fomos convidados pelo Shopping Neumarkt fazer uma exposição de fotos antigas. Aí reunimos 10 fotógrafos das antigas, com fotos do início
da Oktoberfest, foto em preto e branco, tudo que tinha. Reunimos 10 fotógrafos, cada um entrou com 5 fotos e nós montamos a exposição no Shopping Neumarkt. O vovô Chopin nasceu o personagem de revistinha, né? Ele, na verdade, o início dele não sabia o caminho que ele ia tomar. Mas como surgiu, em 1980... Nasceu perdido. Saiu coitado. perdido. Era um boneco para conversar com criança, com turista, né? Um alemãozinho para receber as pessoas que vinham de fora. Porque na época vinha muita gente, muito turista comprar porcelanas, cristais, felpudos, malhas, né? E conhecer as belezas naturais, atrativo turístico. E aí eu pensei em vamos fazer um personagem que possa contracenar com esse povo que vem para cá. Por que vovô Chopin, Luiz? Porque isso aí eu me baseei naquele alemão do Clube de Castilho, que joga bolão, participa do tiro, toma o seu chopinho, né? E está sempre na comunidade lá. Daí surgiu assim, qual é o nome que eu vou dar? Aí surgiu a ideia de fazer o vovô, porque a Disney, tudo lá é tio, né? Tio Mickey, tio Donald e tal. O Maurício ele já adotou a família, tem um pai, tem a mãe. Eu pensei assim, eu como me formei professor primário em Rio do Sul, a gente aprendeu lá que os avós são os piores educadores, né? Porque os avós fazem todos... Eles vão tudo a contramão, né? Tudo que o neto quer, o avô faz. O avô faz. Não pode dar chocolate para ele, o avô escondidinho dá. Então, era a pessoa certa, assim, para contracenar com as crianças, né? Para chamar a atenção das crianças. Aí eu criei, então, mais o netinho, o sapeca, o chopinho, criei aí o cachorro, também papagaio, criamos a família inteira. E virou historinhas, né? Aí em 1980 surgiu a oportunidade de eu fazer tirinhas. No Jornal de Santa Catarina, Não, né? esse foi no Jornal O Estado. O Estado? Começou pelo Estado de Florianópolis, né? Sim, para quem não conhece. Tinha um caderno chamado O Estadinho. Né? E ali, então, o Rogério, que era representante do Estado aqui, conseguiu para mim publicar uma tirinha por semana. Esse foi o início. Né? Aí, em 1980, também fizemos o primeiro material de divulgação da cidade de Blumenau. Era um folder com fotos sobre comida, bebida e tal, música. E esse chamado folder, né? Esse material era distribuído para as agências de viagem, e as agências ali, eles faziam... Um lado tinha o nosso material e do outro lado estava em branco. Eles imprimiam no outro lado a programação deles, né? Da própria agência. E distribuíam para os clientes que iam passear. Que eles tinham, né? Então, aí depois veio... Tudo isso aí veio em 83 a oportunidade de fazer o Jornal da Criança. Então, em 80, o vovô Chopin ganhou corpo e se consolidou em 83. 83 com quando o Jornal da Criança. Entrou no Jornal da Criança do Jornal de Santa Catarina. E aí se fortaleceu de vez com a Oktoberfest, que virou o símbolo inicial da Oktoberfest. Exatamente. Ficamos 11 edições da festa com o cartaz oficial, né? Hoje quase não fazem mais cartaz, porque hoje é tudo digital. Digital, né? Uhum. Mas ficamos 11 anos e hoje continuamos a divulgar, né? Onde que a gente vai é que tem uma ligação tão grande do vovô com Blumenau e com a Oktoberfest. Que é só ver o boneco, todo mundo já associa. Onde que a gente vai participar em eventos de empresas, né? Ou vai numa escola ali. Indiretamente nós estamos sempre divulgando tanto Blumenau, a cultura e a Oktoberfest. Que bacana. Então, ano que vem, 45 anos 45 do anos. vovô Chopin, que está com 44. Vovozinho novo esse. Porque todo mundo pergunta, quantos anos o vovô tem? Eu digo, não sei. Depende do vovô. Né? Se for de criação, é 44 anos. Se for de idade, vamos dizer que tem uns 80 aí. Mas com um corpinho de 25, né? Porque para aguentar aquilo também, aquela máscara ali. Mas quem faz, na verdade, o vovô Chopin é o meu filho, o Rafael, e tem 43 anos. Então ele tá até na idade. Está na academia agora, porque vem a Oktoberfest, e daí nós estamos esse ano, além da Oktoberfest aqui de Blumenau, nós estamos participando também lá no Beto Carreiro. Né? Então é uma maratona, Beto Carreiro aqui,
A gente participa todo ano do Fogo de Chão do Bradesco, que é aqui no Bela Vista, né? Esse ano estamos acertando com o Shopping Norte também, que vão fazer uma mini Oktoberfest para criança, né? Olha que bacana. Então, é puxado. Nós temos 2 equipes, né? Então, o Rafael faz o Vovô Chopão e a minha esposa Valdete faz a vovó. E eles estão na academia lá para dar uma aguentada, se preparar. Preparando fisicamente para a maratona. Para a maratona. Luiz Sé, obrigado pela tua participação. Olha, eu que agradeço muito, tá? Estou à disposição de vocês para que a gente possa divulgar outros eventos e materiais, tá? E no ano que vem nós vamos conversar e vamos falar sobre os 45 anos Com do vovô. certeza. E nós estamos agora fazendo alguns planos para ver o que nós vamos fazer em tudo, né? Então eu tive ontem com o pessoal do Home Ops, o pessoal da fábrica de chopp lá que desfila na Oktober, né? Para a gente fazer uma grande festa aí para comemorar os 45 anos do Vovô Chopão. Tomara. Obrigado, Luiz, pela participação mais uma vez. Ótima semana. Eu que agradeço, então, para os ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes, em especial para ti, pelo espaço cedido aqui, para a gente falar um pouco do nosso projeto. Luiz Sé, publicitário, falou sobre o projeto Abrigos da História, que começa a ser aplicado nesta semana em escolas públicas aqui de Blumenau.